Sim. Bom dia a todos. Hoje iniciamos mais uma aula de História para o sexto ano e vamos dar prosseguimento à temática dos povos pré-colombianos. Então, nós vamos continuar comentando, conversando, apresentando, porque é um conteúdo ou um objeto de conhecimento muito vasto, né? Nós falamos conteúdo porque somos mais de uma geração, né, passada aí, que aprendeu a falar conteúdo, mas atualmente nós utilizamos o termo objeto de conhecimento muito rico e extenso para ser estudado. Então, obviamente, né, que nesses poucos minutos que nós temos aí, nós não vamos conseguir desbravar toda a magnitude e diversidade dos povos pré-colombianos, mas é uma apresentação e convido, né, faço um convite para quem gostar do assunto, explore, né, faça essa imersão nesse mundo fantástico dos povos pré-colombianos, porque com certeza, vocês vão ter descobertas maravilhosas e vão ficar cada vez mais encantados pelo tema. Então, na aula anterior, fiz apenas uma apresentação inicial sobre os povos pré-colombianos, falei a região que eles viviam, qual a base da economia e etc. E hoje nós vamos falar apresentei sobre os povos que compunham os maias, né? Falei um pouquinho sobre a cultura maia. E hoje nós vamos falar sobre os astecas e os incas. Tá certo? Vamos dar continuidade sobre esse assunto. Lembrando um pouquinho sobre os maias, eles aquela turma que eu comentei com vocês que desapareceu, né? Existe um mistério sobre a, o fim dos maias, né? Do Império Maia, que não foi um império, né? Eles conviviam em cidades-estados, mas é um dos grandes mistérios, né, da história da América, né? Desvendar qual o segredo desvendar o segredo sobre o desaparecimento dessa população, né? Então é algo que ainda não temos condições, não temos todas as ferramentas possíveis para dizer exatamente o que aconteceu. Tudo que nós temos atualmente sobre os maias são hipóteses, né? Algumas hipóteses são mais viáveis e outras não. Então vamos lá. Estão vendo a tela, pessoal? Vocês conseguem ver? Ainda não. Agora sim. Ok, Sim. Sim. ok. Vamos lá. Deixa ele só colocar apresentando, né? Essas são alguns prédios, né? E as ruínas de Machu Picchu. Falamos sobre as civilizações, a base da agricultura, a base da economia, que era basicamente a agricultura, né? As tinampas, os degraus, os andares, né? Aqui sobre os maias. Então, hoje nós vamos falar sobre os gloriosos astecas, né? Os astecas, deixa eu só abrir um pouquinho aqui, porque aí eu leio com vocês, né? Os astecas eram dessa turma toda que vivia na região ali da Península de Yucatán, que vivia na região do México e da América Central. Os astecas, eles se destacam, né, por conta da estrutura que eles criaram ao longo da sua existência, tá? Então, os astecas, eles, né, formaram um império considerável, né? Eles chegaram a ocupar começaram a ocupar o planalto mexicano e chegaram a ocupar terras, né, que na atualidade pertencem à Califórnia. É, o território sul dos Estados Unidos, antigamente, até os meados do século XVIII, desculpa, do século XIX, pertenciam ao território do México. Tá? Então, aquela parte sul, Califórnia, Texas,
esqueci o nome de outro estado ali. A parte da Flórida, enfim, toda essa região pertencia ao México, né? Era o território original quando houve, né, o processo de colonização e tal, essa região pertencia ao México, tá bom? E aí, o que comprova isso é a presença dos astecas nessa região, tá bom? Os astecas se estabeleceram no Vale do Planalto Mexicano no final do século XII. Ontem eu comentei com vocês que os maias, eles vão desaparecer, assim, eles vão ter o seu apogeu, né, o seu auge no século XIX. Desculpa, nossa, século XIX, no século IX, depois de Cristo, ou da era cristã. E no século XII, eles desapareceram. E é nesse momento que eles, né, desaparecem e que da outra ponta do México, da outra ponta da América do Central e ali do Norte, vai surgir os astecas. Então, os astecas eles eram vários, viviam numa comunidade mais simplória, né? E ao longo do tempo eles foram se fortalecendo, foram se desenvolvendo e ganharam uma força e começaram a conquistar os outros povos que viviam ali. Então, os astecas, eles se estabeleceram no Vale do México e a capital deles se chamava Tenochtitlan, né, que hoje se encontra a cidade do México. Então, os espanhóis, quando conquistaram o Império Azteca, eles aproveitaram todas as estruturas. Então, fundaram uma outra cidade, na cidade que era a capital deles, tá bom? Era o Tenochtitlan. Em 1400, existia mais ou menos naquela região, na cidade de Tenochtitlan, naquela região de Tenochtitlan, 300 mil habitantes, tá? Então, era uma cidade bem grande, né? Com uma população bem considerável. Tem cidades hoje do nosso país que não tem nem 50 mil habitantes. Eles construíram um império com 500 cidades e esse império englobava 15 milhões de habitantes. Então, em 500 cidades, tinha em média 500 mil e... Oh, meu Deus do céu, 15 milhões de habitantes. Hoje está com trava-língua aqui, né? E então eles tinham domínio, né, do Oceano Pacífico, né, do Golfo do México, que fica no Oceano Atlântico, até a costa pacífica, né, do Oceano Pacífico. Então, era bem extenso, tá? Eu não tenho como mostrar para vocês agora, mas eles tinham um território bem considerável. Quem gostaria de fazer a leitura da Sociedade Azteca? Eu. Pode começar. Pode ler todos, tá? Tá. Povos pré-colombianos astecas. Os astecas foram uma das mais importantes civilizações que habitaram a América pré-colombiana. Começaram a ocupar o Planalto Mexicano no final do século 12. Hã? 12. 12, vindos da atual Califórnia. Dominaram as outras tribos que viviam na região. Os astecas se estabeleceram no Vale do México e sua capital, Tenochtitlan. é onde hoje se encontra a cidade do México. Estima-se que em 1450 contava com cerca de 300 mil habitantes. Construíram um império com 500 cidades e 15 milhões de habitantes. E se estendiam numa área que abarcava desde o Golfo do México até o Oceano Pacífico. Sociedade Azteca.
A sociedade asteca era rigidamente dividida, com o imperador acima de todos, pois era considerado um representante dos deuses. Abaixo dele encontrava-se a aristocracia composta por militares, sacerdotes e altos funcionários públicos. Na base da sociedade estavam os artesãos, os comerciantes, os camponeses e os escravos. Os camponeses tinham o direito de ocupar e usar a terra, mas estavam sujeitos ao pagamento de um imposto coletivo e ao trabalho gratuito na construção de obras públicas. Muito bem. Obrigada, Gatinha, pela sua participação. Então, a sociedade asteca, essas sociedades mais tradicionais, que compunham impérios, etc., normalmente elas têm uma divisão hierárquica, né, uma divisão social muito bem rígida e estabelecida, tá? No caso dos astecas, eles também faziam uma divisão, né? Nós tínhamos o imperador, que estava acima de todos, e como nas sociedades europeias, né, nessa época, porque no século XII nós estamos em completa Idade Média, né? Nós estamos na Idade Média. Então, essas figuras reais, essas figuras monárquicas, tanto na Europa quanto na América ou na África, né? Eles eram como se fossem representantes de Deus, né? Eles eram a personificação dos deuses da pessoa real. Deu para entender isso? Sim. Nós não sabemos bem a origem, né? Assim, cientificamente falando, esses indivíduos, eles eram pessoas como nós, tá? Só que a diferença, só que a diferença que eles diziam que eram representantes dos deuses, né? Na África, né, normalmente, os nossos antepassados africanos, eles diziam que eram descendentes dos deuses, né? Porque os deuses, na mentalidade africana daquela época, os deuses realmente viveram na Terra e deixaram seus descendentes. E aí as lideranças, né, lá se diziam descendentes dos deuses. Nas sociedades americanas, a mesma situação. Só que eles diziam que eram descendentes dos deuses também, e por isso que eles eram imperadores, porque eles tinham qualidades e habilidades acima da média, e por isso eles poderiam, né, e foram escolhidos pelos deuses para poder comandar os demais. Então, essa origem divina, né, que eles diziam, não dava possibilidade de serem questionados pelos seus súditos. É o meu sobrinho que está aqui do meu lado. Ele está assistindo. É o Arthur. Né? Então, tem esse caráter, tá bom? E na Europa a mesma coisa. Os senhores feudais, os reis, eles vão se dizer, que nós vamos falar isso um pouquinho mais para frente, eles vão se autodenominar descendentes dos deuses, não, de Deus, ou escolhidos por Deus para serem os representantes dele na Terra. Então, quando nós pensamos na sociedade, eu vou ver se eu tenho uma pirâmide aqui, peraí. Não tem uma pirâmide. Quando nós pensamos na sociedade, nós temos que levar em consideração uma pirâmide. Nós pensamos sempre numa pirâmide, no topo da pirâmide estão, né, os elementos da monarquia, no caso da sociedade azteca, o imperador, e aí abaixo, né, no topo da pirâmide, o imperador e a sua família. Embaixo vem a nata da sociedade, né, outra parte da sociedade, a aristocracia. Aristocracia, a etimologia dessa palavra, cracia quer dizer poder.
né? Se fosse democracia, queria dizer o poder que vem do povo. Aristocracia quer dizer o poder que vem de poucos. Então, é uma pequena parcela da população que tem o poder, tá? Então, por isso que é chamado de aristocracia. Essa aristocracia era composta por militares, sacerdotes e altos funcionários públicos, tá? Então, eles estavam na base da sociedade, e abaixo deles, que compunham a maior parte da sociedade, estavam os artesãos, os comerciantes e os escravos, que eram aqueles que sustentavam o Império Azteca, aqueles que trabalham, que produzem a riqueza, né? Então, eles são a base da sociedade, tá? Os camponeses, eles, como no caso dos maias, né? Eles não tinham terras, as terras não eram propriedade privada, e eles tinham acesso a uma porção de terra para poder estabelecer residência e para trabalhar e produzir, tá? E aí eles tinham que pagar impostos coletivos e hora ou outra, trabalhar gratuitamente na construção de obras públicas. Eu gostaria que vocês guardassem essa informação do trabalho, da questão dos camponeses, tá bom? Por quê? Na sociedade maia, os camponeses também tinham acesso à terra, podiam viver lá enquanto existissem, porém tinham que pagar impostos e trabalhar gratuitamente em alguns dias para a sociedade. E mais adiante, nós vamos verificar que existe uma similaridade com a vida camponesa na Europa nesse mesmo período de tempo, tá bom? Quem pode ler a economia asteca, por favor? A base da economia era a agricultura, seguida pelo artesanato e pelo comércio, que era intenso. Para aumentar o terreno, construíram as chinampas, ilhas artificiais onde eram cultivadas milho, alimento básico e feijão, abóbora, tomate e cacau. Nos mercados era possível obter machados, vasilhas, mantas e roupas. Como não existia dinheiro, usava-se a semente de cacau como referência de valor. A semente era considerada símbolo de riqueza e poder. Olha que maravilha, hein? Então, a base da agricultura, desculpa, a base econômica, né, em toda a América, tanto a América pré-colombiana ou a América pré-cabralina, eles, né, não tinha uma atividade industrial ou manufatureira. Existiam os produtos artesanais, né, feitos pelos artesãos, enfim, porque nós precisamos não só comer, mas nós precisamos de outros objetos para dar prosseguimento nas nossas tarefas diárias, né? Mas o carro-chefe da economia asteca era a agricultura. Então, qual eram os produtos que eram a base disso? O milho, que é o alimento básico, né? O feijão, a abóbora, tomate e o cacau. Olha que interessante. Percebam que existem, por exemplo, qual que é a base da alimentação do nosso país? Qual é o prato, assim, a referência nacional? O que vocês comem todos os dias? Feijão e arroz. Arroz e feijão. E o arroz e o feijão não são alimentos originários do nosso país. Olha que interessante, né? O feijão vem da América Andina, né? Da América pré-colombiana, né? O tomate, olha que interessante. Todo mundo aqui gosta de tomate, eu acredito. E o arroz veio da China, né? Veio do Oriente. Olha que interessante. Nós não comíamos arroz, né? Então é bem interessante isso. Que a troca, né? A troca cultural, ela não. Dessas caminhadas que os seres humanos dão pelo planeta Terra,
vão realizando trocas, e nessas trocas eles vão também levando os alimentos de um lado para o outro, né? E nós vamos ver que existem outros alimentos que também não são, que são o forte da economia brasileira, mas que não são originários daqui, né? Que se adaptaram, lógico que não são as mesmas espécies, né? Por exemplo, nós não vamos encontrar o feijão carioca, nós não vamos encontrar o feijão carioca por aí, mas, né, não deixa de ser feijão, que existe uma variedade imensa de feijão, como o milho também, né? Aqui eu acho que vocês conhecem, como eu, o feijão amarelo e o feijão amarelo, o milho amarelo e o milho branco. O milho branco dá origem à canjica, né, que em São Paulo, que a gente conhece, nos outros estados chama munguzá e afins. E esse milho amarelo, mas existe o milho vermelho, existe uma variedade de milho muito grande que esses povos cultivavam, tá bom? E eles também produziam machados, que são as ferramentas necessárias para desenvolver a agricultura, as vasilhas, mantas, roupas e afins, tá? Então eles trocavam a base que eles tinham como referência eram as sementes de cacau. E o cacau, para os astecas, era uma bebida. Eles faziam, tipo, não comiam o cacau como chocolate, eles faziam uma bebida, né, à base de cacau, e o cacau era como se era um alimento dos deuses, né? Então ele era um alimento muito valorizado por esse povo, por isso que eles usavam como referência de valor, tá bom? A religião asteca, eles tinham uma grande devoção pelo colibri azul, né? O colibri, alguém sabe o que é o colibri? Não. Não, não. Ah, que bom, porque aí é bom saber que ninguém cultiva passarinho na gaiola. O colibri é um pássaro, é uma espécie de pássaro, tá? Então eles cultuavam é, eles cultuavam esse pássaro que representava o deus do sol, né? O deus do sol do meio-dia, que é quando o sol está maior, né? Quando o sol aparece na sua forma, quando nós estamos bem expostos, né? Nosso planeta bem exposto aos raios solares, né? O culto ao deus sol era acompanhado da devoção de Coatlicue, né? Mãe de colibri azul, e ao deus Texcaltlipoca, deus da noite, e o Quetzalcoatl, deus da sabedoria, e o Tlaloc, deus da chuva. Gente, falar esses nomes é punk. O templo do Deus Sol possuía 30 metros de altura e ao seu lado foi construído o templo para outras divindades. A cada 52 anos, os astecas construíam um novo templo sobre o anterior para agradecer aos deuses o fato do mundo não ter acabado. A oferenda de sacrifícios humanos aos deuses era parte muito importante da cultura asteca. Como eu falei ontem, né, nós vamos falar muito sobre essa questão dos sacrifícios. Os sacrifícios são agradecimentos. Então, por exemplo, eles alcançaram alguma coisa, então eles, na crença deles lá, eles faziam um sacrifício, que podia ser animal ou de seres humanos. E é muito louco isso, porque hoje pra gente isso é um horror. Ah, meu Deus, tal. Mas para os povos antigos, não estou falando, não me refiro somente aos pré-colombianos, mas aos povos antigos, né, eu acredito que os africanos eles não faziam sacrifícios humanos. Nunca, pelo que eu conheça, não fizeram nenhum tipo desse sacrifício. Mas os gregos, os romanos e afins cometiam agiam dessa maneira. E as pessoas que eram escolhidas para serem sacrificadas, né, era uma honra, porque eles iam salvar, eles iam dar a vida deles por algo maior. Então é bem interessante essa visão, né, na perspectiva deles. Aqui, né, nessa figura que é o mercado, tá? Ou a feira lá, onde o pessoal realizava as trocas, né? Aqui embaixo, aqui, ó, onde está passando o cursor, é a capital, é o Tenochtitlan, tá?
Essa aqui é Tenochtitlan. E essa cidade, ela foi construída sobre ilhas artificiais. Tenochtitlan, ela foi construída sobre um lago, tá? É uma ilha dentro de um lago. E aí, os astecas, eles foram construindo ilhas artificiais, que vocês podem ver que tem essa pontezinha aqui, ó, e toda essa ligação. Tudo isso aqui são ilhas artificiais que eles construíram e essas pontes. É um trabalho de engenharia fantástico, tá? É lindíssimo. Depois quem quiser printar a tela, vai printando para guardar essas imagens excelentes aí com vocês, tá? É bem bonito mesmo. Vamos para a próxima. Aí é cultura asteca. Quem pode ler, por favor? Então, antes de falar da cultura asteca, deixa eu só. Não, vai, vamos ler a cultura, depois eu volto para falar das imagens. Quem vai? Quem vai? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três, valendo. Pode ir, Larissa. Tá. Cultura asteca. A arquitetura foi a arte da maior expressão, e os astecas levaram templos e palácios grandiosos, possuem técnicas avançadas na construção de palanques, rampas de transporte, represas e obras de irrigação. Somente na cidade de Tenochtitlan havia 3 diques para conter as águas. A escultura, principalmente de símbolos religiosos, era realizada em pedras. Igualmente, era comum que fossem talhadas nas paredes e nos degraus do templo cenas da vida dos deuses. Já a pintura retratava cenas mitológicas e histórias. Dominavam a escrita pictórica com desenhos de objetos e figuras. Uma pessoa falando, por exemplo, era representada agrícola, no qual o ano era dividido em 365 dias. Peraí. Os sacerdotes observam os astros e eram consultados os mais variados assuntos, como guerras ou mudanças de tempo. Destruição do Império Azteca. Em 1519, Hernán Cortés, vindo de Cuba, desembarcou na atual Veracruz, alertando sobre a existência de uma grande cidade ao nome. Conquistadores espanhóis se dirigiram para lá. A princípio, a relação entre ambas foi amistosa, mas rapidamente os espanhóis foram descumprindo suas promessas e passaram a exigir mais riquezas. Em 1521, depois de muita luta, os astecas foram derrotados pelos conquistadores espanhóis. Comandado por Cortés, a cidade Texcoco foi arrasada, os templos destruídos e muitas peças de ouro foram derretidas. A cidade do México foi constituída pelos espanhóis no mesmo lugar onde estava localizada Tenochtitlan, que guardam um dos principais patrimônios culturais referentes às sociedades pré-colombianas, as ruínas do Templo Maior. Obrigada, querida. Então, só para arrematar isso, né? Eu falei da questão da agricultura na página anterior, né? E então eles possuíam um grande conhecimento de arquitetura, de engenharia, para que essas construções, né, para criarem construções tão, tão maravilhosas, né, e tão eficientes e seguras, porque imagine você criar uma cidade, uma ilha em cima de um lago gigantesco, né? Então é necessário, né, um conhecimento avançado de técnicas e de engenharia, enfim, para construir
esses prédios, essas obras, esses diques, essas pontes, essas rampas, tudo que eles construíam. Então, a cidade de Tenochtitlan era uma cidade muito interessante, de uma perspectiva arquitetônica, né? E eles também se manifestavam, além dessa parte da arquitetura, a cultura ela é visível, né? Através dessas pinturas, né? Que eu coloquei essas duas iluminuras aqui para que vocês pudessem ver. Né, principalmente eles utilizavam muito, faziam muita referência à religiosidade e tudo, né, era decorado, os templos, os templos, os prédios eram decorados com as figuras, né, representativas que representavam a religiosidade asteca. A escrita deles, né, era a escrita em hieróglifa, né, e baseada em símbolos e sons. Possuíam eles tinham conhecimentos. Desculpa, gente, hoje tem uma participação especial aqui. Com vocês, Artuzinho. E aí, eles tinham conhecimento de medicina, de matemática, de astronomia. E então, né, nós percebemos que às vezes essa denominação de incivilizados, ou de atrasados, ou de selvagens, que os europeus atribuíram aos povos originários da América, é uma denominação errada, porque eles tinham um conhecimento muito avançado. O que acontece é que eles viviam de forma diferente ao que os europeus viviam, tá bom? Tinha um calendário, né, que possuía 365 dias, calendário solar, e esse calendário solar, ele era, além de ser baseado nos dias, né, ele era baseado também nas fases da agricultura, tá certo? Os sacerdotes, eles tinham, além terem uma missão relacionada à fé, à religiosidade, eles também estudavam os astros, eles eram uma espécie de astrônomos, né? Ou faziam previsões do tempo, né? Então eles tinham uma função muito mais ampla do que apenas serem líderes religiosos ou serem orientadores religiosos, né? Eles podiam falar sobre a astronomia, davam consultas sobre guerra e tudo, porque eles faziam as consultas deles aos deuses e davam as direções para os maias, para os astecas, tá bom? E tudo isso, nós falamos do século XII, né, por volta de 1100, 1001, a partir do ano de 1101, e aí, em 1519, né, temos o início do fim dos astecas. Então, em 1492, Cristóvão Colombo chega nas ilhas do Caribe, em Cuba, enfim, e descobre a América, certo? Em 1519, uma expedição comandada pelo Hernán Cortés desembarca, né, em Cuba e, em seguida, segue para o continente. E aí, Hernán Cortés, ele vai explorando as terras, né, e existia uma lenda que um dos deuses dos astecas, ele voltaria à Terra, que era o deus da guerra, da cólera, da raiva, enfim, um deus enfurecido, assim, e ele era gigantesco. E ele viria montado num cavalo, num animal que eles nunca tinham visto. E nesse momento, houve aquela coincidência histórica. Os astecas, quando se depararam com as tropas de Hernán Cortés, eles imaginaram que aquele ser que chegava ali, olha a graça, aquele ser que chegava ali era o Deus. Por quê? O Hernán Cortés era totalmente diferente fisicamente dos astecas, ele tinha barba, tinha cabelo comprido, tinha o elmo, estava com aquela roupa de cavaleiro medieval, aquela roupa de ferro em cima de um cavalo. Então imagina o tamanho que o Hernán Cortés ficou. Ele já era mais alto, né?
mas ele ficou muito maior, porque os cavalos, né, o cavalo normalmente tem 1,80 m de altura, né? Então, quando os astecas se depararam com Hernán Cortés, eles imaginaram que fosse o deus dele. Né? Por quê? Por que eu estou falando isso? Porque os astecas eram um dos povos dessa região, quando nós falamos dos pré-colombianos, eram os que eram maiores guerreiros, eram os mais bravos, os mais fortes, aqueles caras que não iam ser vencidos facilmente, né? Mas tinha essa lenda, né, de que o deus deles ia voltar, um dos deuses dele voltaria à Terra. E aí os astecas, no afã ali com aquela de agradar os deuses e tal, e as pessoas que o acompanhavam, foram abrindo espaço, né? E não viram, não enxergaram o Hernán Cortés como uma ameaça. E aí eles foram abrindo espaço e foram agradando, dando joias, e dando ouro, e dando chocolate, dando bebida à base de cacau, e agradando, e foram levando o Hernán Cortés até Tenochtitlan, até o imperador Montezuma. E aí o Hernán Cortés, ele olhou, e quando ele chegou em Tenochtitlan, ele levou um susto, porque Tenochtitlan, para vocês terem ideia, as cidades que existiam na América eram maiores que as cidades que tinham na Europa, em alguns aspectos, né? Até no número de população. Então ele achou que ele ia chegar lá, ver um monte de gente vivendo em cabana, como o Cristóvão Colombo encontrou lá nas ilhas, e ele tomou um susto. E aí ele tinha uma tropa com ele, né? Uma galerinha ali. E aí ele falou, gente, se eu ameaçar essa galera aqui com a força, o que vai acontecer? Eu vou perder, nós vamos perder. Porque o exército asteca era muito maior do que a tropa do Hernán Cortés. Mas, segundo um linguista chamado Todorov, o que o Hernán Cortés fez? O Hernán Cortés, ele era um estrategista, ele era um chefe militar. Então, ele usou uma estratégia. Ele não ia conseguir vencer os astecas se fosse de embate vamos lutar, vamos de bate pronto. Não. Então, o que ele fez? Ele foi conhecendo a cultura, ele foi aprendendo a língua asteca. E o que ele fez? Ele se casou com a filha do imperador Montezuma. E com isso, ela vai ensinando a língua e ela vai contando tudo para o Hernán Cortés. E aí o Hernán Cortés vai entendendo como é que funciona o exército, quais são as estratégias, onde eles guardavam as armas e etc. e tudo mais. E 2 anos depois, e aí, conforme ele já vê que está tudo, né, esquematizado ali, aí ele começa a batalha, né, de conquista. Então, esse linguista Todorov, ele fala que muitas vezes, ele falava, né, nesse livro, a conquista do outro, né, e ele diz o seguinte, que às vezes nós não podemos vencer com a força física, mas quando nós nos apropriamos da língua do outro, aí realmente nós temos um poder inimaginável. Por quê? Mesmo que nós não tenhamos vantagem em números, né, que era no caso dos espanhóis ali, eles já conheciam, eles dominaram a língua dos astecas. Então, como que os astecas iam se rebelar contra os espanhóis se os espanhóis conheciam a língua deles? Se os espanhóis ouviam o que eles falavam e entendiam o que eles estavam falando. Então, foi muito mais fácil dessa forma para conquistar os astecas. E aqui nós temos, né, imagens das batalhas que aconteceram entre os espanhóis e os astecas e em 1521, né, o Hernán Cortés ele derrota, né, os astecas, mas ele derrotou os astecas porque ele matou o imperador Montezuma. Né? Então, quando você mata, quando você aniquila, né,
a figura que representa o poder para aquele grupo, você conquistou tudo. E ele conquistou a cidade de Tenochtitlan, acabou com a cidade, né, fez uma barbárie, matou todo mundo e etc. E aí, né, matou o imperador, e aí os astecas eles estavam enfraquecidos, porque eles não tinham mais referência. Aqueles que sobreviveram se tornaram escravos dos espanhóis, e eles tampouco tinham, em alguns momentos eles tentavam se rebelar contra aquela situação e tal, mas eles não tinham forças para combatê-los, tá? E toda vez que eles tentavam se rebelar, os espanhóis cometiam atos bárbaros, né? Coibiam com uma violência que vocês nem imaginam. Mas eu não vou falar agora, porque senão vocês vão ficar tristes, porque são coisas bem pesadas para essa hora da manhã e para a idade de vocês. Mas não era muito legal, não, como eles castigavam os rebeldes, tá bom? E aí, uma das coisas que eles fizeram também para que os astecas, os sobreviventes, perdessem todas as referências, foi destruir a cidade. Então, por exemplo, onde tinha um templo, aquela parte onde tinha o templo, né, os templos em Tenochtitlan, eles destruíram, tá? Ficam poucas coisas, né, até algumas construções ficaram, mas eles fizeram questão de destruir. Então, onde estavam os templos, eles construíram as igrejas, as catedrais espanholas. Onde era o palácio do imperador, eles construíram a sede da administração espanhola, né? E todos os prédios que faziam referência a prédios importantes para os astecas, os espanhóis fizeram questão de ir lá e construir prédios espanhóis. Para quê? Além de massacrar o povo, eles queriam acabar com a referência, acabar com a história. Porque se você não tem pistas sobre o povo, você não tem referência, você não tem a história desse povo, né? Então, eles queriam apagar totalmente a existência dos astecas. Olha, isso é muito perverso, se a gente parar para pensar. Porque além de você invadir o território desses povos, você enganá-los, né? Usando subterfúgios para ganhar amizade, etc., para que eles abrissem a guarda, você arrasa, mata, faz toda aquela barbárie e, quer apagar a história deles, né? Porém, como o império era muito maior do que Tenochtitlan, né, vários descendentes dos astecas sobreviveram e etc., e continuam, né? Hoje, ainda no México, tem indivíduos que são de origem indígena e que, né, mantiveram, contam algumas histórias e tentam, de alguma forma, ainda manter as tradições dos povos antigos, tá? Mas é muito diminuto, né? Porque quando houve todo esse massacre, né? Porque assim, eu vou falar de uma forma geral. Os europeus, quando chegaram na América, eles vieram com essa ideia, além de cometer o genocídio, né? Desse assassinato em massa, eles estavam muito preocupados em acabar com a história desses povos, né? Não só nessa região do México, não só nesses grandes impérios, mas no Brasil aconteceu o mesmo, nos Estados Unidos aconteceu o mesmo, porque muitos povos sumiram, né? E por não ter a escrita, por exemplo, do Brasil e nos Estados Unidos, a maioria dos povos originários eles não tinham escrita. Eles não construíram grandes prédios como os maias, os astecas e os incas. Então, quando teve esse choque de culturas com os europeus, além de invadirem, de roubarem essas pessoas, eles tiveram esse cuidado perverso de acabar com toda e qualquer possibilidade de ser recontada a história deles. É como se essas pessoas não existissem. Então, no nosso país, e como nos Estados Unidos, muitos povos originários foram extintos e a gente sabe muito pouco. Nós sabemos que existia uma população muito grande, né? E nós vamos voltar a falar nisso em outro momento, né, do nosso país e sobre essa questão dos povos originários dos Estados Unidos.
Mas, por serem povos de tradição oral, se acaba com todos os indivíduos, a gente não tem como saber. Nós sabemos da existência deles pela narrativa de outros povos que narraram a existência desses que sumiram, tá bom? Então, né, teve toda essa. Isso eu tenho que relatar para vocês essa parte, né, para que a gente perceba o valor da história, né? Se os vestígios da sua existência forem apagados, é como se você não tivesse existido. Então, a história é muito importante para te, não para te tornar um grande personagem da história mundial, mas para marcar a sua existência, para marcar a sua importância, né, no planeta Terra, tá bom? Pessoal, eu tinha me programado para falar dos Incas, mas infelizmente não dá para a gente fazer a toque de caixa, né? Não dá para ser uma coisa corrida igual o centro de mídias. Eu acredito que para vocês, assim, os astecas eles prendiam as pessoas, né? Tinha lá os seus castigos e tal. Mas o que eu quero dizer, quando eu falei da questão da maldade, Juliana, eu estou dizendo assim, vamos supor, né, dentro da cultura ali, normalmente quem cometia algum crime, alguma coisa dentro do império, eles eram presos, tinha um julgamento, ia lá para o sacerdote ou para algum funcionário, né, do escalão do imperador, e normalmente esses indivíduos eles eram condenados a trabalho compulsório, tá? O trabalho compulsório, quase como trabalho escravo, tá? Até cumprir a penalidade ali, tá? Então era uma situação assim, tá? Eu precisava estudar muito mais para a gente saber entender, como eu falei para você. A gente tem que fazer uma imersão aí. Mas era basicamente isso. Lógico, né? Às vezes alguns eram. Eu acredito que devia ter essa questão da pena de morte, né? Como existia na Mesopotâmia, como existia em outros lugares. Mas quando os espanhóis chegam, a coisa muda, entendeu? Por quê? Eles vão castigar pessoas que não aceitam ser escravizadas e nem serem dominadas. Então pensa assim, é como se alguém invadisse a sua casa, tá? Você tem a sua casa, a pessoa invade a sua casa, e aí a pessoa quer que você siga aquilo que ela quer. Então a pessoa fala assim: olha, você tá lá no seu quarto, você tem um quarto limpo, maravilhoso, etc. Aí o camarada invade seu quarto e fala: não, agora você vai dormir no chão. Aí você vai falar: não, não vou dormir no chão. Aí chega lá na cozinha da sua mãe aí e fala: não, vocês não vão mexer mais aqui, não, vocês vão comer ali fora. Mas e meu prato? Não, você não vai comer em prato. Quem você vai comer em prato? O prato é meu. Tá? E aí vamos supor que vocês não aceitam. Não, a gente não vai aceitar isso. Então, na medida que vocês vão contestar essa situação da invasão, opa, você invadiu minha casa, eu não vou fazer isso não para você. Imagina, eu quero dormir na minha cama. A cama é minha, eu que fiz. Aí o camarada vem e te castiga. Vamos supor assim, eu vou só falar. Eles construíam tipo uma jaula, né? Um quadrado assim de grades e tal, e colocavam os rebeldes ali dentro. E deixavam eles no meio da praça ali, sol a pino, e depois faziam algumas coisas com eles que eram algumas torturas para todo mundo ver e falar assim: olha, se você se rebelar contra mim, é isso que vai acontecer. Ou eles pegavam assim, deixavam também numa jaula cachorros selvagens, né? Lobos, cachorros, enfim, deixavam ali na praça e não alimentavam aqueles animais. Aí falavam para as pessoas: olha, se você fizer alguma coisa, eu te jogo lá dentro. Enfim, tá bom? Eu não vou entrar no detalhe porque é muito pesado, né? De repente, vocês estão tomando café da manhã aí, não é legal, tá bom? Pode falar, Juliana. Juliana? Peraí. Abre o microfone e fala, Juliana, por favor.
Essa dinâmica de ler assim o comentário não é muito legal. Foi uma pesquisa que eles matavam, aí depois comia as pessoas, Eles quem? os astecas, Eles matavam e comiam que pessoas? maldosas. Tá. Que site que você procurou isso? Eita, não lembro. Tá, me manda depois o link, que aí eu vou pesquisar, eu vou ler, vou entender isso daí. Porque que eu saiba, tá? Até onde eu estudei na faculdade, né? E as leituras que eu fiz, eu não me recordo dessa parte de antropofagia, né? Antropofagia é o fagia, quer dizer comer, fome, né? Comida, e antropo quer dizer homem. Antropofagia quer dizer comer outra pessoa, né? Comer de se alimentar de outra pessoa. Ou tem um contexto, né? Um contexto filosófico da antropofagia que porque a antropofagia era assim, ó. Normalmente, qual que é o lance dos povos que realizavam antropofagia? Ou canibalismo, comumente falado. Não é comer apenas o indivíduo para saciar a fome, porque eles tinham outros alimentos. Então, eles não saíam comendo pessoas assim aleatoriamente. Eles se alimentavam os povos antropofágicos. Eu não estou dizendo que são os astecas, porque eu não tenho certeza. Eu vou buscar sobre isso, tá? A Juliana vai me passar o link pelo WhatsApp e depois eu vou dar uma olhada. Mas os povos antropofágicos, eles faziam as cerimônias de antropofagia, era uma cerimônia, era um ritual, não é assim, vou comer um pé vou comer um pé hoje. Não, não é assim. Vou no mercado comprar um pé. Não. Não era feito um ritual, numa data específica, e aí os prisioneiros de guerra, né, eles eram ali executados e depois passavam por um processo de enfim, né, para cozinhar e tal. E só que no ato da antropofagia, no ato de se alimentar do outro, você estava se alimentando também da personalidade daquele indivíduo. Então, eles não. Assim, eu estou falando da questão dos homens maus, porque eu não vai de contraponto com o lance da antropofagia. Por quê? Quando você se alimenta de alguém, você, na cabeça deles, tá? Você também está adquirindo as qualidades, a força e os defeitos. Então, os indivíduos que eram escolhidos para serem devorados, eles tinham que ter ótimas qualidades. Porque aqueles que fossem se alimentar daquele indivíduo, eles estavam também se alimentando das qualidades do indivíduo, e não apenas da carne. Por isso que, então, em 1922, no Brasil, rolou um movimento chamado modernismo, e essa palavra da antropofagia dizia, vamos realizar a antropofagia no sentido de se alimentar da cultura do outro, né? Fazer um mergulho na cultura do outro, tá? Mas sem comer ninguém, tá? Era só uma questão hipotética, tá? E aí era dessa forma que as comunidades originárias elas cometiam a antropofagia, no sentido eles não era pelo prazer de se alimentar da carne do outro, mas era um ritual no qual eles, na mentalidade deles, eles ao comerem o indivíduo, ao se alimentar daquele indivíduo, eles estavam também se alimentando das qualidades e da força, né, da inteligência, da estratégia, enfim, dos outros, tá bom? Então é isso, gente. Sobre os astecas, tá? Vou encerrar essa parte de antropofagia, porque ela é longa. Aí quando nós voltarmos para a sala de aula, quando eu estiver lá, eu vou falar bastante de antropofagia, vou levar livro, vou levar um monte de coisa para vocês verem, né? Ou, como eu fiquei sabendo que a escola tá high-tech, né? Tem tecnologia em todo lado, a gente já abre lá os computadores, as telas, e a gente vai pesquisando na hora ali, tá bom? Mas fiquem à vontade também para consultar sobre antropofagia. Tá? Aí vai colocar canibalismo, vai aparecer coisa horrorosa para vocês. Antropofagia. Depois eu vou escrever lá no WhatsApp para vocês, tá? Eu vou escrever aqui
for escrever no WhatsApp, depois alguém vai perguntar: ah, meu Deus do céu, o que é isso? Antropofagia. Meu Deus, deixa eu parar aqui. O compartilhamento. Tá? Sobre os astecas é isso. Aí na próxima aula eu vou falar sobre os incas. Não dá para fazer corrido, né? A gente tem que fazer realmente no tempo que dá. Senão, eu acho que da forma como está indo, vocês estão assimilando. Vou colocar aqui no chat, tá? É assim mesmo, né? Tem que ir com calma. Normalmente na sala de aula, né, nós nos debruçamos sobre cada um desses povos, umas 4 aulas, né? Estou escrevendo aqui, tá? Antropofagia. Tá no coisa, tá? E aí, né, em 40 minutos, em 1 hora, falando sobre toda a grandiosidade é muita pretensão, tá bom? Em 4 aulas já é pouco, imagine em 1 hora. Tá bom, meus amores? Alguém quer falar alguma coisa? Alguma dúvida? Não. Não? Espero que vocês tenham gostado da aula, dessa pequena apresentação sobre os povos astecas, né, sobre os povos pré-colombianos, e na próxima aula nós vamos falar sobre os incas, tá bom? O vídeo de ontem já está no canal, esse vídeo vai entrar mais tarde, tá bom? Podem ir lá, consulta o canal que vocês vão ter acesso às nossas aulas. Muito obrigada, vou encerrar a gravação agora, agradeço a todos vocês, tenham uma excelente sexta-feira, quem for para a escola, boa aula, tá bom? E um grande beijo no coração de todos. Muito obrigada pela presença e pelo prestígio que vocês têm dado a mim. Tchau. Tchau, Tchau, Bom fim de semana. tchau, tchau, queridos. Tchau. Tchau, até a próxima.